Sabe aquele tipo de cansaço que não melhora, não importa quanto a gente durma? É uma exaustão que vem de um lugar bem mais fundo, né? Parece que desgasta a alma mesmo. Bom, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos tentar entender de onde vem esse esgotamento e, quem sabe, encontrar um caminho para ter um pouco mais de clareza no meio de toda essa confusão. Olha, essa frase resume tudo, né? Não é cansaço por fracasso, é cansaço por viver sem direção. Pensa bem, não é sobre o cansaço de quem tentou algo e deu errado. Não é isso. É a exaustão de quem tá correndo sem parar, sabe? Mas numa esteira, a gente gasta uma energia danada, mas a paisagem, ela nunca muda. É puro movimento, mas sem sair do lugar. Tá, mas de onde vem essa sensação? Muitas vezes a gente nem percebe, mas o gatilho tá em olhar pra fora, em olhar pro lado e, bom, começar aquele jogo perigoso da comparação. É só olhar em volta, né? Parece que tá todo mundo com a vida nos eixos. Carreiras decolando, famílias que parecem saídas de comercial de margarina, vidas que simplesmente fluem, com uma ordem, uma leveza, que pra gente, nossa, parece algo de outro planeta. E aí a gente vê aquelas rotinas, sabe? Tudo perfeitinho, esses temas de organização que parecem a prova de falhas. E a gente aqui? Bom, para muita gente, cada dia é uma verdadeira batalha para manter todos os pratos girando no ar, só torcendo para não deixar nenhum quebrar. O mais doido, talvez, nem seja essa organização toda do lado de fora. É a calma, a paz que essas pessoas parecem ter por dentro. Uma paz que, vamos combinar, parece um luxo inalcançável quando a nossa própria mente não para quieta nem por um segundo. É aqui que o jogo começa a virar. Porque, e se essa ordem toda, essa paz, não for sorte? E se não for um presente, que algumas pessoas ganham e outras não? E se for algo construído, sabe, tijolo por tijolo, de dentro para fora? Isso nos leva a um ponto crucial. A gente para de olhar para fora e começa a olhar para dentro. Porque a fonte de todo esse cansaço, na maioria das vezes, não tá no mundo, tá na gente. E olha, isso é super importante de entender. Não tem nada a ver com fraqueza, não é falta de capacidade, é um estado de desorientação. Imagina tentar andar numa cidade gigante, super barulhenta, sem mapa, sem bússola e com um monte de gente gritando direções diferentes ao mesmo tempo. É isso, é estar perdido no meio do caos. E o sintoma mais claro desse caos interno é muito simples. Quando não se sabe o que é prioridade, tudo vira prioridade. Cada coisinha, cada pedido, cada preocupação, tudo parece uma emergência. E o resultado? A gente passa a vida reagindo, só apagando incêndio, sem nunca ter tempo para construir aquilo que realmente importa, sabe? Ok, então qual é a saída? Bom, a solução, pode acreditar, não está num novo aplicativo de produtividade ou em encher ainda mais a agenda. A coisa é mais profunda. A reconstrução começa pela base, pela fundação, o nosso mundo interno. É como se fosse um trabalho de arquitetura interna mesmo. O primeiro passo, organizar a mente. É tipo arrumar um quarto bagunçado, sabe? Para entender os próprios pensamentos, os padrões que se repetem. Depois vem o alinhamento. Fazer com que o que se pensa, o que se sente e no que se acredita puxe tudo para o mesmo lado. E por último, encontrar uma âncora, um valor, um propósito, algo que segure a gente firme quando a tempestade vem. E só com essa base interna mais firme, aí sim dá para começar a pensar em planejar a vida do lado de fora, mas de um jeito totalmente novo. Porque ter essa clareza interna é como ter um motor super potente. Mas só o motor não leva a lugar nenhum. Precisa de um volante, e o plano é esse volante. Sem um jeito prático de aplicar essa nova consciência no dia a dia, a força do hábito, as cobranças do mundo, tudo isso acaba puxando a gente de volta para o mesmo caos de antes. E é aqui que a gente vira a chave do que significa planejar. O planejamento tradicional é sobre encaixar mais coisa, né? É ser mais produtivo dentro da bagunça. Agora, o planejamento real, esse que nasce da clareza, é outra coisa. É sobre fazer uma curadoria da própria vida. É a arte de decidir com muita intenção o que precisa sair para que o que é essencial finalmente tenha espaço para crescer. Beleza, mas como é esse tal de planejamento na vida real?
A boa notícia é que ele funciona sem idealismo e, o mais importante de tudo, sem culpa. Um plano que funciona de verdade precisa ser, acima de tudo, honesto. Brutalmente honesto. Ele não é feito para uma versão idealizada, aquela pessoa que a gente acha que vai ser um dia. Não, ele é feito para a pessoa que somos hoje, agora, com a energia que se tem hoje, com os limites de hoje. Ele respeita o momento e foca no que é prioridade neste exato momento. Isso aqui é para aquela pessoa que cuida de todo mundo, mas esquece de si. Sabe? Aquela que vive com a bateria emocional e social sempre no vermelho. Que tem aquela sensação de que a vida tá só acontecendo, que perdeu o controle. Mas que mesmo com tudo isso, lá no fundo, ainda tem uma faísca. Um desejo de que as coisas poderiam ser diferentes. E essa, gente, é talvez a ideia mais libertadora de todas. A solução não é fugir, não é jogar tudo pro alto e começar do zero. A verdadeira mágica está em encontrar clareza para organizar a vida que a gente já tem, é enxergar a ordem que pode existir dentro do que já é nosso. Então, fica aqui uma reflexão final. A pergunta não é o que mais eu preciso adicionar na minha vida. A pergunta é o que eu posso tirar. Pensa aí, qual é a única coisa? Pode ser um compromisso, um hábito, até uma preocupação, que se saísse da vida hoje, abriria aquele espacinho necessário para a clareza finalmente começar a entrar. Olá! Você gostou deste conteúdo de hoje? Eu sou a Júlia Consuelo, psicoterapeuta de mulheres e casais. E se você gostou deste conteúdo, desta reflexão profunda, me conte aqui abaixo. E se tem algum tema que você gostaria de ouvir aqui nessa sessão de reflexão, por favor, coloque o tema aqui nos comentários. Até a próxima, seja muito bem-vinda, volte mais vezes caso você tenha gostado deste conteúdo e fique por aqui. Aqui também, toda semana, toda segunda-feira às 8 horas, tem novas aulas. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Até a próxima reflexão.